Herodes Agripa. Era um dos governantes mais influentes de seu tempo, controlando a Judéia com mão firme e um estilo que misturava carisma e autoritarismo. Herodes era conhecido por sua habilidade em conquistar o favor tanto dos judeus quanto dos romanos, uma tarefa nada simples em um período de intensos conflitos culturais e religiosos. No entanto, esse equilíbrio de poder o tornou ainda mais ambicioso. Herodes era fascinado por glória e reconhecimento, e sua necessidade de ser admirado ultrapassava qualquer limite. Em um dia de festividades, que deveria ser um marco de seu governo, ele se apresentou diante de uma multidão vestido com um traje resplandecente, refletindo o brilho do sol. Seu discurso, embora eloquente, escondia um perigo iminente. O que começou como um momento de triunfo se tornou a cena de sua maior humilhação. Afinal, o que exatamente aconteceu para que Herodes fosse lembrado como o homem que desafiou o Deus de Israel? O espetáculo montado por Herodes naquele dia era impressionante. Milhares de pessoas se reuniram, atraídas pela oportunidade de ver o rei em sua glória máxima. A grande praça estava cheia de expectativas enquanto Herodes subia ao palco, irradiando majestade. Ele começou seu discurso com palavras cuidadosamente escolhidas, projetadas para capturar a atenção e o favor da multidão. E funcionou. As pessoas estavam tão fascinadas que começaram a gritar em êxtase: "É voz de Deus e não de homem." Para qualquer outro, talvez esse momento fosse alarmante, uma advertência contra a idolatria. Mas Herodes não interrompeu o clamor. Ele o absorveu, permitindo que a adoração se tornasse um catalisador para seu orgulho. Sua recusa em rejeitar essa idolatria seria um erro fatal. Mas o que levou Herodes a acreditar que poderia assumir um papel divino sem consequências? E por que ele ignorou os perigos óbvios de desafiar a soberania de Deus? Para entender a queda de Herodes Agripa I, é essencial olhar para o legado de sua dinastia. Ele era neto de Herodes, o Grande, famoso por seu papel na história bíblica, ao tentar eliminar Jesus logo após seu nascimento. A família de Herodes era conhecida pela sede de poder, marcada por intrigas políticas, traições e assassinatos. A dinastia herodiana operava com uma filosofia clara. A sobrevivência política justificava qualquer ação, por mais cruel que fosse. Herodes Agripa I herdou não apenas o trono, mas também essa mentalidade calculista e ambiciosa. No entanto, ele não se contentava apenas com a supremacia política. Agripa buscava algo mais profundo: reconhecimento divino. Ele queria ser não apenas um governante poderoso, mas uma figura venerada. Esse desejo o levou a ultrapassar limites religiosos e culturais, que na época eram considerados sacrilégios. Como essa ambição o colocou em rota de colisão com os princípios sagrados da fé judaica e com o próprio Deus de Israel. Era um dia que prometia ser memorável. Herodes Agripa I, desejando exibir sua grandiosidade, organizou um banquete em sua honra. O evento foi planejado para impressionar não apenas seus súditos, mas também os dignitários presentes. O luxo era visível em cada detalhe. Mesas decoradas com ouro, alimentos exóticos servidos em abundância e músicos enchendo o salão com melodias que exaltavam o poder do rei. Vestido com um traje resplandecente, Herodes sabia que todas as atenções estavam voltadas para ele. No auge da celebração, ele se levantou para discursar. Seu tom era seguro, quase triunfante, como se estivesse no ápice de sua carreira. Mas enquanto suas palavras ecoavam no salão, algo começou a mudar. Havia uma tensão crescente no ar, como se uma força invisível estivesse presente. O público aplaudia, mas Herodes começou a perceber um desconforto inexplicável. Seria apenas paranoia ou um pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer? No momento em que Herodes discursava, sua figura irradiava poder e confiança. Ele parecia intocável, mas a narrativa tomou um rumo inesperado. De repente, a Bíblia relata que um anjo do Senhor apareceu e feriu o rei. Não foi um ataque físico visível.
Foi algo invisível, mas devastador. A razão para esse ato divino é explícita. Herodes não deu glória a Deus, aceitando a adoração que deveria ser reservada ao Criador. Esse foi o estopim para o juízo imediato. Mas por que Deus escolheu intervir de maneira tão drástica? A multidão, antes hipnotizada pelo discurso do rei, ficou atônita. As expressões de admiração se transformaram em choque e medo. Esse evento sobrenatural levantou um mistério. O que significa ser atingido por um anjo de forma tão definitiva? Teria Herodes percebido o erro fatal que cometera? E o que os espectadores aprenderiam ao testemunhar tal manifestação de justiça divina? O que aconteceu com Herodes após a aparição do anjo é descrito como um dos momentos mais horríveis já registrados. Ele começou a sentir dores intensas, algo que parecia consumir seu corpo de dentro para fora. Pouco tempo depois, surgiram vermes que começaram a devorar sua carne ainda em vida. Aquele que minutos antes era exaltado como um deus agora estava prostrado em agonia, humilhado diante da mesma multidão que o havia reverenciado. A cena era aterrorizante. Os gritos de dor de Herodes ecoavam, e as pessoas ao seu redor recuavam, horrorizadas. Mas o que torna essa morte ainda mais significativa é o simbolismo por trás dos vermes. Na cultura bíblica, vermes representam corrupção, destruição e julgamento. Herodes não apenas perdeu sua vida, ele perdeu qualquer vestígio de dignidade. Mas por que Deus escolheu uma morte tão gráfica para Herodes? Estaria essa punição ligada a algo além de sua arrogância? E qual seria a mensagem para todos que testemunharam esse momento sombrio? Na Bíblia, os vermes frequentemente aparecem como um símbolo de destruição e degradação, associados ao juízo divino e à corrupção do pecado. O próprio Jesus mencionou os vermes ao descrever o inferno, dizendo: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9,48. No caso de Herodes Agripa I, os vermes que o consumiram não eram apenas um fenômeno físico. Eles carregavam um significado profundo, refletindo a deterioração de sua alma e a rejeição de Deus. É um lembrete visual de que o orgulho e a blasfêmia levam à ruína, não apenas no corpo, mas também no espírito. Essa morte gráfica deixou uma mensagem clara para todos que presenciaram o evento. Ninguém está acima do juízo divino. Mas por que a Bíblia escolheu enfatizar essa imagem tão visceral? E o que ela nos ensina sobre a relação entre o julgamento de Deus e a responsabilidade humana? Embora a Bíblia registre a morte de Herodes Agripa I com detalhes espirituais, não é a única fonte a narrar esse evento. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, também documentou a morte de Herodes em sua obra Antiguidades Judaicas. Segundo Joséfo, Herodes começou a sentir dores excruciantes no abdômen durante o discurso e foi levado às pressas para longe da multidão. Ele sofreu por 5 dias, sendo consumido por dores antes de finalmente sucumbir. O relato de Joséfo, embora não mencione diretamente a aparição do anjo, reforça a ideia de que a morte de Herodes foi repentina e terrível. Essa convergência entre os registros bíblicos e históricos levanta questões fascinantes. Como interpretar a intervenção divina à luz dos relatos seculares? E como o historiador, mesmo sem viés espiritual, foi levado a descrever esse evento de maneira tão marcante? A queda de Herodes Agripa I não é apenas uma narrativa histórica. Ela é repleta de lições espirituais que ecoam até os dias de hoje. O orgulho desmedido, a idolatria e a recusa em reconhecer a soberania de Deus são temas centrais dessa história. Herodes teve a chance de rejeitar a adulação da multidão, mas escolheu aceitar a glória que não lhe pertencia, desafiando diretamente os princípios divinos. Essa escolha levou a uma punição imediata, uma demonstração clara do juízo de Deus sobre aqueles que se colocam acima dele. Mas essa história também é um alerta para todos nós. Será que estamos buscando glória para nós mesmos ou
dando o devido reconhecimento ao Criador? Mais importante ainda, a morte de Herodes levanta questões sobre como enfrentamos nossas próprias ambições e falhas. Estamos dispostos a aprender com essa história? Ou continuamos repetindo os mesmos erros de orgulho e ego? A história de Herodes Agripa I é apenas uma das várias mortes incomuns registradas na Bíblia. Desde a esposa de Ló, transformada em uma estátua de sal por desobedecer à instrução divina, até a trágica queda de Judas Iscariotes após trair Jesus, a Bíblia está repleta de narrativas que associam morte e juízo de maneiras simbólicas e profundas. Esses relatos não apenas documentam eventos, mas também carregam mensagens espirituais e advertências para a humanidade. O caso de Ananias e Safira, que morreram ao mentir para o Espírito Santo, é outro exemplo de juízo imediato que reflete a santidade de Deus. Essas mortes, embora diferentes, têm um ponto em comum. Revelam a seriedade com que Deus trata a desobediência e o orgulho. Mas como essas histórias se conectam à de Herodes Agripa I? E será que existe um padrão divino por trás dessas narrativas impactantes? A morte de Herodes levanta um questionamento intrigante. Por que Deus escolhe agir de forma tão imediata e drástica em alguns casos, enquanto em outros parece permitir que a justiça demore? Esse dilema tem desafiado estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Alguns sugerem que intervenções como essa servem como um exemplo para a humanidade, uma demonstração visível da santidade e do poder de Deus. Outros argumentam que o tempo e o método do juízo divino estão além da nossa compreensão, pois Deus enxerga a história de uma perspectiva eterna. No entanto, a aparente severidade de casos como o de Herodes também nos força a refletir. Será que estamos preparados para as consequências das nossas ações? E como essa história nos ajuda a entender melhor o caráter de Deus e sua forma de lidar com a humanidade? Embora tenha vivido há quase 2000 anos, a história de Herodes Agripa I continua a ressoar nos dias de hoje. Sua vida e morte não são apenas um lembrete do poder e do juízo de Deus, mas também uma reflexão sobre a condição humana. O orgulho e a busca por glória pessoal são armadilhas que permanecem relevantes, especialmente em uma era marcada pela exaltação de si mesmo nas redes sociais e na busca incessante por validação. A queda de Herodes nos desafia a perguntar: estamos buscando reconhecimento e poder para nós mesmos ou vivendo para glorificar algo maior? Além disso, sua morte deixa uma mensagem profunda sobre a soberania divina. Independentemente de quão poderoso alguém possa parecer, ninguém está acima de Deus. Mas será que aprendemos as lições dessa história? Ou continuamos repetindo os erros que levaram Herodes à sua ruína?